Bem-vindo a todos ao canal Lendas Tube. Espero que esteja tudo bem com vocês. A Mula Sem Cabeça, um personagem cuja lenda conta a história de uma mulher que teria se apaixonado e se relacionado com um padre. Nesse momento, a maldição teria se formado contra ela, que se transformou em Mula Sem Cabeça e com labaredas de fogo que saem pelo pescoço. A mula costuma sair nas noites de sextas-feiras, correndo pelas ruas próximas às igrejas da cidade. É um personagem do folclore brasileiro. Na maioria dos contos, é um fantasma de uma mulher que foi amaldiçoada por ter se entregado com um padre e foi condenada a se transformar em uma mula sem cabeça, que tem fogo ao invés de uma cabeça, galopando através dos campos desde o pôr do sol de quinta-feira até o nascer do sol de sexta-feira. O mito pode variar, em relação ao pecado que transformou a mulher amaldiçoada em um monstro. É a forma que toma a concubina do sacerdote. Transforma-se em um forte animal, de identificação controvertida na tradição oral, e galopa, assombrando quem encontra. Lança chispas de fogo pelo buraco de sua cabeça. Suas patas são como calçadas com ferro. A violência do galope e a estridência do relincho são ouvidas ao longe. Às vezes soluça como uma criatura humana. O encanto desaparecerá quando alguém tiver a coragem de arrancar-lhe da cabeça o freio de ferro ou se alguém tirar uma gota de sangue com uma madeira não usada. Dizem-na sem cabeça, mas os relinchos são inevitáveis. Quando o freio lhe for retirado, reaparecerá despida, chorando arrependida, e não retomará a forma encantada enquanto o descobridor residir na mesma freguesia. A tradição comum é que esse castigo acompanha a manceba do padre durante o trato amoroso, ou tem a punição depois de morta. A mula sem cabeça corre 7 freguesias em cada noite, e o processo para seu encantamento é idêntico ao de lobisomem, assim como, em certas regiões do Brasil, para quebrar-lhe o encanto bastará fazer-lhe sangue, mesmo que seja com a ponta de um alfinete. Para evitar o bruxedo, deverá o amásio amaldiçoar a companheira 7 vezes, antes de celebrar a chamam-na também burrinha de padre ou simplesmente burrinha. A frase comum é anda correndo uma burrinha. De todos os sertanejos sabem do que se trata. Em um dos mais populares livros de exemplos na Idade Média, o Escala-se-lhe, de Johannes Gobi Jr., há o episódio em que a hóstia desaparece das mãos do celebrante porque a concubina assiste à missa. Gustavo Barroso supõe que a origem do mito provenha do uso privativo das mulas como animais de condução dos padres ou bispos. Com registros no documentário do século XII, essa lenda também é encontrada em outros países da América Latina, sendo conhecida como malora, no México, e mula anima, na Argentina. Possui outros nomes em países de idioma espanhol, como alma mula, mula sem cabeça, mulher mula, entre outros. Sabemos que a lenda da mula sem cabeça teve origem na Península Ibérica e que foi trazida para a América Latina por portugueses e espanhóis. Aqui no Brasil, ela chegou pelos portugueses e espalhou-se por todo o território, podendo ter adquirido diferenças em algumas regiões do país. Arranca-línguas. De acordo com as pessoas que relatam que já ouviram, o arranca-línguas seria como um grande gorila, porém muito maior do que um gorila ou um homem. Segundo contam, um dos seus principais alimentos é a língua, que pode ser tanto de animais, como bois, cavalos, cabras ou mesmo de gente. Costuma atacar suas vítimas à noite, matando-as e retirando-lhes a língua para comer, é por isso que recebe o nome de arranca-línguas. Esta lenda é muito comum no estado de Goiás e na região do Rio Araguaia. Ainda segundo a lenda, a criatura costuma atacar suas vítimas à noite através de emboscadas sorrateiras, matando-as e retirando-lhes a língua para comer. Os ribeirinhos do Rio Araguaia dizem que o arranca-línguas mora nas encostas do rio, escondendo-se por entre árvores frondosas e os grandes troncos caídos. Por trás dessa lenda, há uma provável explicação para seu surgimento. Na região de Aruana, antigo porto fluvial do Araguaia, o gado foi acometido de uma peste aftosa, no ano de 1929, o que produziu uma tremenda coceira na língua dos animais. Por conta dessa grande irritação, muitos dos animais acabaram por arrancar a própria língua com os dentes, o que levou muitos deles a sangrar gravemente, podendo até chegar à morte. A epidemia cresceu tomando proporções de calamidade. A doença chegou até Caldas Novas, onde houve quem testemunhasse o arrancamento da língua, por várias vezes em vários lugares. Afirmavam terem visto um vulto de homem amacacado, cabeludo, tipo gorila, braços compridos, mãos grandes e cara chata. Daí por diante, o imaginário popular se encarregou de personificar a lenda, criando fantasias e até mesmo diálogos entre o monstro e seus avistadores.
Os que afirmam terem avistado a criatura, contaram que ele andava aos bamboleios, como urso, e levava sempre uma língua sangrenta nas mãos. Tal história chegou a provocar, por muito tempo, o despovoamento das praias do Araguaia, porque ninguém queria saber de encontros com ser monstruoso, mesmo que fosse mentira. O negro d'água, conta a lenda que um negro d'água, ou nego d'água vive em diversos rios. Manifestando-se com suas gargalhadas, preto, careca e mãos e pés de pato, o negro d'água derruba a canoa dos pescadores, se eles se negarem de dar um peixe. Em alguns locais do Brasil, ainda existem pescadores que, ao sair para pescar, levam uma garrafa de cachaça e a jogam para dentro do rio, para que não tenham sua embarcação virada. Esta é a história bastante comum entre pessoas ribeirinhas, principalmente na região centro-oeste do Brasil, muito difundida entre os pescadores, dos quais muitos dizem já ter o visto. Segundo a lenda do negro d'água, ele costuma aparecer para pescadores e outras pessoas que estão em algum rio. Não há evidências de como nasceu esta lenda. O que se sabe é que um negro d'água só habita os rios e raramente sai dele. Seu objetivo seria como amedrontar as pessoas que por ali passam, como partindo anzóis de pesca, furando redes, dando sustos em pessoas a barco, etc. Suas características são muito peculiares. Ele seria a fusão de homem negro alto e forte, com um anfíbio. Apresenta as nadadeiras como de um anfíbio, corpo coberto de escamas mistas com pele. Não há evidências de como surgiu esta lenda. O que se sabe é que o negro d'água só habita os rios e raramente sai dele. Sua função seria amedrontar as pessoas que por ali passam, partindo anzóis de pesca, furando redes, e dando sustos em pessoas em barcos e canoas. Obrigado por assistir. Deixe o like, compartilhe, e se inscreva no canal.